O que esperar do novo governo? Neste período entre as eleições e a posse, começam a ser apresentados os caminhos que a administração vai seguir. A sinalização é de que haverá mudanças importantes na forma de se relacionar com o Congresso e nas soluções buscadas para resolver os problemas do país. Esse é o tema do nosso programa de hoje. Os nossos convidados são Wagner Parente, diretor superintendente da consultoria BMJ, e o cientista político Rafael Silveira. Eu queria agradecer a presença de vocês. Nós estamos nesse período antes da posse presidencial, fazendo uma análise do que foram essas eleições para o país e do que se esperar do novo governo. Eu queria começar com a seguinte questão. Nós percebemos nesse período de transição que o presidente eleito Bolsonaro tem tentado construir a sua articulação no Congresso, a formação da sua equipe, mudando o padrão de relacionamento com os partidos. Nós vemos muitos ministros técnicos, muitos ministros militares, e mesmo na negociação com o Congresso, ele tem priorizado muito mais bancadas do que partido, bancadas de interesse, né? Queria começar fazendo a mesma pergunta para vocês. De fato, isso é uma mudança em relação aos últimos governos? E o que essa mudança sinaliza, o que ela pode proporcionar? Podemos começar com o professor Rafael. Obrigado, Ronaldo. Obrigado, Wagner, por estar aqui com vocês. Essa resposta ela é enigmática mesmo, porque é um modelo totalmente novo. É uma tentativa de fazer uma negociação de forma bastante heterodoxa. A tradição do candidato vencedor das eleições, o então presidente, agora nosso presidente eleito, é uma tradição que não é vinculada a esse vínculo partidário muito correto, muito estabelecido. É uma pessoa que tem uma trajetória longa no Congresso, mas uma trajetória de muitas mudanças. E agora, recentemente, nós tivemos a vinculação dele a um partido pequeno que agora se fortaleceu por causa das eleições. Então, essa tradição, essa história do próprio candidato e o discurso, o argumento que ele traz de desvinculação com o sistema, traz praticamente obrigatoriamente ele fazer uma tentativa de exercer essa negociação de uma outra forma. Agora, se essa negociação vai dar certo, é um outro passo que nós temos que observar. Tentar com as bancadas temáticas é tentar com forças muito significativas dentro do Congresso. Só que são temáticas específicas. Será que elas vão ser solidárias, cooperativas em todos os momentos e em todas as votações? Então, apostar contra os partidos políticos é uma aposta de elevado nível e alto risco. Bom, nós vemos que, num certo sentido, a população referendou essa ideia de mudança e de novo. Você acha, Wagner, que isso pode trazer consequências para o governo, dessa negociação que o Rafael falou, esse tipo de negociação pulverizada, que não leva em conta as estruturas e as lideranças partidárias? Ou é possível o governo produzir o que precisa produzir ainda assim? A dinâmica da eleição, ela foi também muito diferente, né? Se perguntassem para nós no início do ano se haveria uma possibilidade grande do Bolsonaro ganhar a eleição da forma como ele ganhou, fazendo a campanha que fez, é muito provável que a maior parte dos analistas dissesse que não, né? Então, se a gente analisar com base no histórico, eu concordo com o professor, de fato é muito difícil essa estratégia surtir frutos. Agora, se você analisar a forma surpreendente como o próprio Bolsonaro chegou à presidência, aí você percebe que talvez sim ele consiga montar uma base, pelo menos na Câmara, né, que minimamente lhe dê coesão para aprovar projetos de lei que sejam um pouco mais palatáveis para o público que o elegeu. Então, falo necessariamente, por exemplo, de porte de arma, né? É o tipo da proposição que pode ser colocada já nos primeiros 3 meses, né, para que a base tome uma coesão, porque hoje é uma base que não tem coesão, e aí sim comece a ser posto para votação questões mais difíceis de aprovar, por exemplo, a reforma da Previdência,
mas tomando cuidado de não deixar passar tanto tempo, porque o apoio no início do governo também tende a diminuir à medida que o tempo passa. Então, eu acho que é por aí. As próprias bancadas, elas não estão totalmente formadas. A própria bancada da agropecuária, a FPA, ela perdeu muitos membros, né, na mudança da eleição. Teve quase 50% dos deputados da FPA não se reelegeram. Então, é uma bancada que ainda está em formação. Agora, a própria bancada se fortaleceu com a formação do governo, né? A própria colocação de uma ministra indicada pela frente dá força para que ela retome a legislatura de forma mais forte do que terminou a anterior. A ministra da Agricultura, a deputada Tereza Cristina, exatamente, né? Já indicada pelo presidente eleito. Rafael, há um número muito grande de militares no ministério formado pelo novo governo. Isso sinaliza algo ou tem a ver apenas com a origem do presidente eleito, que também é militar? É possível ter algum estranhamento em relação a isso ou é necessário encarar esse fato como algo normal? Acredito que tenha realmente a ver com esses vínculos que Bolsonaro tem com as forças militares, com certeza. Mas estabelecer esses militares que têm ótimas formações, sem dúvida nenhuma, em postos que tradicionalmente são postos vinculados a conversas com atores políticos, é que surge a dúvida: será que essas pessoas terão a mesma desenvoltura, terão o mesmo tipo de linguagem capaz de sensibilizar a classe política, sensibilizar o Congresso Nacional? Isso é um ponto, é uma dúvida. A priori, nós não podemos falar que não, mas existe essa outra novidade, as colocações de diversos militares em posições que não eram tradicionalmente colocadas por eles, até então, nos governos anteriores. Mas o que nós temos que observar também, um outro aspecto que o professor me lembrou bem, é não apenas a colocação de militares nessas posições, mas também o diálogo entre as duas casas do Congresso. Se Bolsonaro fizer uma maioria na Câmara, será que ele vai ter essa maioria no Senado? Então vem a força do nosso bicameralismo, a força que pode colocar um desafio adicional a um presidente da República de ter de conversar com duas casas com perfis diferentes. Embora nós agora tenhamos uma casa Senado muito mais renovada, ainda assim nós temos vários senadores e senadoras que aí permanecem e que já têm uma tradição, que já têm uma vivência e que vai provocar um diálogo diferenciado. Então nós temos essa tentativa de fazer a linguagem das bancadas temáticas e aí ganha força a Câmara dos Deputados, mas ainda nós não observamos, principalmente com a colocação de ministros militares em interlocuções com o Congresso, nós não observamos uma preocupação adicional com o próprio Senado. O que Bolsonaro pensa do Senado? Ainda é um grande ponto de interrogação. Bom, ele tem dito, né, o presidente eleito, Jair Bolsonaro, que não vai interferir nem na eleição para a presidência da Câmara, nem na eleição para a presidência do Senado. Você acha que de fato não interfere, Wagner? É impossível que um presidente eleito não trabalhe, pelo menos de olho nisso que está acontecendo no Congresso? As presidências das casas são cargos fundamentais para a governabilidade, porque quem tem a presidência da casa tem o poder de agenda. Então, é impossível o chefe do Executivo abrir mão de, pelo menos, tentar influir nessa decisão de quem vai ser o presidente. Evidente que o discurso tem que ser mesmo da independência de poderes e da não interferência. Agora, é muito importante que, sim, a força do partido e da bancada ou das pessoas que o apoiam nas duas casas coloquem pessoas que são mais alinhadas com o próprio presidente para que paute as agendas que são do interesse dele e paute no momento certo, né? É muito importante que, por exemplo, o presidente da Câmara tenha uma correlação, tenha um diálogo muito próximo com o ministro-chefe da Casa Civil, por exemplo, né? É fundamental que a articulação venha junto com a pauta, porque senão, provavelmente, as proposições não serão aprovadas. Tem uma questão que eu queria que vocês dois respondessem. Nós percebemos que o presidente eleito Jair Bolsonaro, ele tem trabalhado com simbolismos, né, com atos simbólicos, desde a campanha, no momento da sua eleição, na formação do seu governo, né? Ele tem procurado reafirmar aquilo que disse durante a campanha, tem indicado nomes que indicam isso.
E ele tem dito, e o seu círculo mais próximo, que não precisa tanto trabalhar com os partidos porque a pressão popular poderia levar o Congresso a aprovar aquelas reformas necessárias. Ele é um presidente midiático. De fato, isso pode acontecer? Quer dizer, nós vivemos um tempo em que um presidente pode tentar seguir uma trilha dependendo menos das estruturas partidárias e contando com o apoio popular para fazer aquilo que é necessário? Ou estamos longe de ver isso acontecer? Rafael, pode começar. Isso aí, provavelmente, nós vamos depender desse resultado. Para esse resultado dar certo, para essa proposta que ele está apresentando dar certo, ela precisa estar respaldada em resultados. Se o governo não apresentar resultados rapidamente, esse respaldo todo que ele está buscando no público, na opinião da população, esse apoio todo, ele não vai surgir. E vai ser muito perigoso para a presidência da República colocar a população contra o Congresso, se ele não tiver esse respaldo de resultados imediatos ou resultados palpáveis, porque senão a população não vai oferecer essa legitimidade toda que ele está buscando, de colocar o Congresso sendo pressionado por uma vontade popular. Então, só um presidente muito consistente, muito popular, inicialmente, a gente ainda não tem o resultado das urnas, foi um resultado incontestável, mas não representa necessariamente uma vitória significativa a ponto dele mobilizar a opinião da população contra o Congresso. Então, apostar contra o Congresso é também apostar alto. E precisamos de ver resultados para que ele possa fazer esse tipo de jogo. Caso contrário, pode ser até um tiro que vai sair pela culatra. Você acha o mesmo, Wagner? Ele ganhou a eleição exatamente com essa aposta, né? Ele foi praticamente sozinho para uma eleição com um partido pequeno, sem estrutura eleitoral, sem dinheiro. Né? Sem tempo de TV, sem tempo de TV, sem absolutamente nada do que a gente analisa tradicionalmente como pontos fortes de uma campanha e ganhou a eleição. Então, talvez ele tenha começado essa transição com a mesma aposta. Então, eu vou tentar governar da forma como eu ganhei a eleição. Agora, a descida do palanque talvez já tenha amansado um pouquinho esse ânimo, né? E, sim, começou a buscar a articulação com partidos tradicionais. Porque, de novo, o professor colocou muito bem, quando se trata de questões afeitas às frentes, ok, elas vão voltar com coesão. Mas quando se trata de questões mais gerais que não têm apoio popular, aí talvez você precise sim dos líderes partidários para dar orientação. E aí, principalmente na situação atual, que você tem muita gente nova aqui nas duas casas, você vai precisar da orientação do partido. Então aí eu acredito também que ele vai sim buscar o apoio dos partidos mais tradicionais, talvez não com cargos, né, mas de alguma forma para que eles participem também do governo e aí consigam aprovar as proposições. Eu queria que nós começássemos a falar, então, agora da agenda. Nós sabemos que o país tem uma agenda de grandes reformas fundamental, uma agenda econômica. Na transição, nós ainda não vimos a apresentação de propostas muito concretas relacionadas a essas grandes reformas. Por outro lado, e o Rafael já tocou nisso, há uma agenda de costumes que interessa a bancadas que apoiam o presidente, como a bancada evangélica, por exemplo, que tem sido muito claramente colocada. Podemos citar escola sem partido, interferência na educação e tudo mais. Vocês acreditam que o governo pode usar essa agenda como prioridade enquanto encontra o foco das grandes reformas? Quer dizer, essa agenda pode ser colocada como uma forma de distração da opinião pública ou não é por aí? Pode começar. Eu acredito que ele vai sim usar essas pautas para dar coesão para a sua base. Ele se elegeu exatamente com essas propostas. Então, é natural que ele busque aprovar esse tipo de proposição no início. Ganhando 2, 3 votações, traria a população para dentro do Congresso, para o lado dele, fazendo essa coesão de base e aí sim começando a colocar uma agenda econômica que não é, talvez, tão popular assim. E aí, nessa agenda econômica, eu gostaria de ressaltar a parte de abertura comercial, né, que ele já ressaltou que quer fazer. Né? É uma agenda que não tem tanto apelo entre a indústria brasileira, entre o setor produtivo,
né? E tem muita gente aqui no Congresso que também não concorda tanto com isso, né? Mas essa é uma agenda que não depende tanto de aprovação de legislações aqui no Congresso. Então, ele pode fazer muita coisa via decreto, né? Então, talvez, junto com essas proposições que são mais fáceis de aprovar por causa da coesão da bancada, ele também vá para essa questão da abertura econômica, que não depende tanto do Congresso, que dá para ele fazer nos primeiros dias de governo, inclusive. Bom, além da abertura econômica, e tem a ver com a abertura econômica, nós vemos a equipe de transição e o presidente eleito falando muito de uma nova relação com os grandes atores globais, né? Falou até em mudar a embaixada brasileira lá em Israel. O novo ministro das Relações Exteriores tem tido posições bastante diferenciadas, né? Você acha, Rafael, que isso é mais blefe? Ou que nós podemos, de fato, ter um governo que parta para aquilo que eu chamaria até do enfrentamento nesse cenário internacional? A gente tem observado um grande alinhamento do presidente Bolsonaro com linhas de pensamento, por exemplo, do presidente Trump. Então, o Brasil agora está escolhendo um parceiro, está se reaproximando dos Estados Unidos mais recentemente, tem demonstrado isso com muita ênfase, principalmente com os posicionamentos do próprio presidente, o filho do presidente também, com várias declarações. Só que essa aproximação ela não pode ser necessariamente uma aproximação somente ideológica, tem que ser uma aproximação pragmática, justamente para não prejudicar interesses da sua própria base de apoio. Nós temos, por exemplo, uma relação com a China muito forte e agora, por sinal, Estados Unidos e China começaram a se entender novamente, mas até então, escolher Estados Unidos em detrimento, por exemplo, da China, poderia trazer prejuízos para o Brasil e vários prejuízos para vários setores que apoiam o próprio presidente. Então, muitas vezes ele está fazendo um teste, está testando usando balões de ensaio para verificar as reações. Isso também me chama muita atenção na própria pauta que o professor colocou aqui, que é uma pauta que ele vai testar a sua própria força e a sua consistência no próprio Congresso, porque não se trata de uma pauta tão fácil também de ser aprovada, porque vai ter muita resistência aqui dos outros setores. Pode ter resistência, né? Inclusive, dos presidentes das casas. Claro. Né? Porque, como você disse, né, Wagner, são aqueles que determinam a pauta. Então, quer dizer, essas pautas mais fáceis, digamos assim, vão ser os testes, assim como ele vai soltando vários balões de ensaio e vai percebendo as reações do mundo e em relação às matérias internacionais. Mas me chama muita atenção a forma consistente com que o presidente e sua equipe têm demonstrado certas posições mais extremadas e bastante diferenciadas dos períodos anteriores. Então, a ver se essa estratégia, que é bastante diferente, por exemplo, dos nossos 3 últimos presidentes, se essa estratégia vai ser vencedora, vai ser bem-sucedida. Me parece que é uma estratégia também de risco. Eu vejo o governo Bolsonaro como um governo muito ousado do ponto de vista de certas estratégias que podem trazer, eventualmente, muitos ganhos ou derrotas fragorosas, né? Wagner, esse realinhamento da política externa que tem sido apontado, ele está em consonância com essa agenda de abertura econômica ou há riscos aí para a economia? Porque uma coisa é você fazer a abertura econômica com ações na microeconomia, com negociações mais abrangentes. Outra é fazer isso ao mesmo tempo que se realinha nas relações exteriores. Qual que é a sua avaliação sobre isso? Interessantíssima a pergunta. Nesse ponto, ele não está alinhado com o governo Trump. Na verdade, é exatamente o oposto, né? Então, no momento que você vê a defesa enfática do liberalismo econômico aqui pelos principais nomes econômicos da equipe de transição, e você vê lá nos Estados Unidos o representante de comércio dizendo que não, você tem American First, né? Primeiro os Estados Unidos, você vê que não está perfeitamente alinhado no ponto de vista ideológico. Não é isso que o Trump está pregando lá. Ele tem sido protecionista, o Trump. Exatamente. Então, agora, do ponto de vista prático, pode sim gerar algum fruto, sabe? Porque a nossa pauta de exportação e importação com os Estados Unidos, ela é extremamente qualificada. A gente exporta para lá bens industriais, inclusive. É uma pauta que também é qualificada aqui no Mercosul, e é por isso que a gente não pode abrir mão rapidamente do Mercosul, porque a gente ganha muito com ele, e também é com os Estados Unidos. Então,
Pode sim gerar algum fruto, né? Principalmente se o presidente Trump vier para a posse do presidente Bolsonaro. É algo que traz uma simbologia muito forte e que tem impactos bem práticos, sim, na diplomacia. E agora tem o trade-off, que é, de fato, o que a gente abre mão, né? Então, se você me perguntar, vale a pena esse alinhamento com os Estados Unidos? Eu diria hoje que não. Então, por quê? Porque o Brasil não tem o poder de barganha que tem os Estados Unidos. Então, no momento que você assume posições, por exemplo, contra o Acordo do Clima, né, a retaliação vem imediata, que provavelmente não viria contra os Estados Unidos. Então, no momento que o presidente Trump falou que não concorda com aquele tipo de acordo, a primeira reação do governo da França foi: só sai acordo do Mercosul e União Europeia se voltar atrás. O Bolsonaro disse, né? Exatamente. Então, assim, é uma posição que para o Brasil tende a ser muito mais dolorida do que é para um mesmo em relação, por exemplo, à mudança da embaixada de Israel de Tel Aviv para Jerusalém, que o governo americano fez sem nenhuma consequência. Exatamente. A mesma coisa com qualquer outro tema que vai colocar o Brasil em posição de isolacionismo. Rafael, a gente tem falado, né, estamos falando aqui de todo esse processo de negociação, de como o governo Bolsonaro pode encaminhar as reformas para o Congresso, mas nós temos também um Congresso hoje muito fragmentado, como não se via há muito tempo, né? Uma representação partidária recorde tanto no Senado quanto na Câmara, muitos parlamentares novos. Isso gera também, no mínimo, dúvidas em relação a como pode se dar esse processo de negociação com o Congresso? Acredito que sim. Esse efeito que nós temos da perpetuação das carreiras mais longevas dentro do Congresso, elas criam uma cultura e criam um efeito aprendizagem que facilita as negociações, que facilita a subida de novas lideranças e a incorporação gradual dos novatos. Agora, quando você tem um cenário onde nosso universo de novatos é muito maior, e principalmente numa outra casa como o Senado, que essa renovação foi extraordinária, historicamente nunca houve uma renovação tão grande, então abre-se não só chances, mas também abre-se várias portas para as dúvidas. Qual será o comportamento desses novos parlamentares? Como é que vai ser o alinhamento deles? O partido vai ser o protagonista nesse alinhamento ou eles vão tomar posições um pouco mais autônomas? Então, nós temos aí, nessa questão de lidar com as negociações do Congresso, um cenário novo. Então, nós temos dois cenários novos, na verdade. Nós temos um cenário de um presidente desvinculado dos partidos tradicionais e nós temos essa fragmentação recheada das novidades, porque o nosso Congresso já era fragmentado. Sim. Só que as novidades não eram, às vezes, tão presentes. E hoje elas são fato. Então, nós temos cenários novos dos dois lados do cenário político, do legislativo e do presidente e do executivo. Então, o executivo, muitas vezes, e talvez o próprio presidente Bolsonaro esteja apostando nisso. Como se trata de uma casa, as duas casas muito renovadas, ele pode abrir uma janela de oportunidade para conquistar novas maneiras também de negociar. Uma última questão para o Wagner. Até quando o mercado vai ter paciência com esse governo? Porque nós estamos falando aqui de temas que o governo tem priorizado e as grandes reformas têm sido colocadas com certa incerteza, né? Porque na transição mesmo, se a reforma da Previdência, que é tida como uma das mais importantes, o próprio filho do presidente disse que pode ser que não saia, o futuro chefe da Casa Civil disse que tem que ter calma, e o mercado apostava que essas reformas seriam fundamentais. Haverá paciência com o novo governo ou haverá tensão? Haverá os dois. Por enquanto, o mercado ainda aposta na equipe do Bolsonaro, em especial do Paulo Guedes, né? Futuro ministro da Economia. O futuro ministro da Economia tem uma credibilidade muito grande e, pelo menos, o ímpeto de aprovar as reformas existe, né? Agora, isso entra muito no que o professor falou há pouco. O quanto essa base vai estar preparada para tocar proposta de emendas à Constituição. Assim, para quem caminha aqui o dia inteiro, sabe que você pode usar o regimento de formas altamente destrutivas. E a oposição conhece muito bem esse kit de obstrução.
O mesmo eu não digo da nova bancada do PSL, por exemplo. Então, é fundamental que as lideranças aqui da Câmara e do Senado tenham, de fato, uma atuação bastante impactante para conseguir aprovar essas reformas. Porque se no primeiro semestre, no primeiro trimestre, o mercado começou a observar que a base que o governo tem, além de ser pequena, não é qualificada o suficiente, aí pode ter certeza que as tensões aumentam e aí sim a economia pode dar sinais de que não está mais acreditando nesse próximo governo e aí os impactos na economia real podem se afetar a popularidade do governo Bolsonaro. E aí tem um impacto na casa também. Então, é um círculo, né, que pode ser virtuoso, né, ou não. Depende muito do que a gente vai mostrar nesse primeiro semestre. Queria muito agradecer a presença de vocês aqui no nosso programa e agradecer também a sua companhia. Você pode rever essa entrevista que está lá na nossa página na internet, senado.leg.br/TV. Pode, sempre que desejar, entrar em contato com a TV Senado para fazer críticas, dar sugestões, ligando de graça para 0800 61 22 11. Muito obrigado, continue sintonizado na TV Senado.